Agora, sem dúvida, voltando aí para o futebol, rodada péssima para o Corinthians, para usar uma expressão de um amigo num grupo de WhatsApp, e eu acho que ela não é exagerada, foi um empate com gosto de rebaixamento. Olha. Porque o Corinthians começa o segundo turno exatamente nas 2 primeiras rodadas, que começou o turno horrível anterior, com 1 ponto em 2 partidas, só inverteu os adversários. Sim. Empatado com o Galo em casa, perdido para o Juventude fora. E se você olhar a tabela, e a gente sempre olha a tabela de classificação de baixo para cima com olhos muito voltados para os clubes tradicionais. Sim. Uma vez que o Grêmio já tirou o pé da lama nessa rodada. O Fluminense supera o Corinthians nos critérios de desempate nessa rodada. Muita gente com um jogo a menos. Qual é o primeiro ali que o Corinthians poderia pensar em puxar para baixo? Justamente o Juventude, o adversário que o Corinthians não teve competência para ganhar em casa, jogando com 2 homens a mais, desde os 15 minutos do segundo tempo. Vamos começar por esse jogo, então, ouvindo o treinador do Corinthians. O Corinthians volta ao Z4, como já colocou aqui o prof, com o mesmo número de pontos do Fluminense, mais uma posição abaixo. Fala, Ramon. E nos falta o gol. Nos falta el gol, creo que tuvimos un par de situaciones no muy claras, pero generamos bastante fútbol, pusimos bastante gente en ataque, pero el grupo no pudo resolverlo, que eso nos está pasando no este partido sino anteriormente. Creo que es una lástima porque vino la gente, apoyó, tuvimos un buen recibimiento. Era para que nosotros hoy tengamos un triunfo. No se pudo, tuvimos algunas chances, pero no muy claras. Creo que en el equipo de mitad de cancha para adelante no es clara. Sí tuvimos una desatención en el arranque rápido ahí, pero después se acomodó defensivamente y pudimos atacar casi los 90 minutos, pero no lo pudimos resolver. Bom, tá aí o Ramon com a visão dele, calça sobre o jogo, e assim, falar do meio para frente, não sei quão significativo é especificamente para esse jogo, né? A gente estava falando muito em solidez, em reconstrução defensiva, mas quando precisou vencer na sua casa com 2 homens a mais, não consegue essa vitória. Bom, o Corinthians, o torcedor sabe que o Corinthians tem problemas. As contratações que foram feitas até agora, nesta etapa do campeonato, melhorou o nível no gol. O Hugo tem jogado bem. O Ramalho é um bom zagueiro, um zagueiro que tem um passe vertical. Ele é um zagueiro que consegue conectar com o meia. Sim, e o Corinthians falhou defensivamente, tomou um gol muito cedo. Isso aconteceu. Mas assim, as contratações do Corinthians, elas mexeram no gol, na linha defensiva, criaram um meio de campo fisicamente mais forte e mais combativo, e no ataque é 0. E não tinha ainda o Yuri Alberto, não tinha o Romero, então a escalação foi a possível. É um Corinthians, se ele não se reforçar no ataque, esta será a realidade até o final do campeonato. E não se sabe onde ele vai terminar, porque é um tanto lotérico. Este jogo o Corinthians joga não dá muita certeza de nada. O que aconteceu? Juventude, o Jair Ventura, se fecha muito bem, time que vem de uma vitória sobre o Fluminense. A gente não pode esquecer isso, pela Copa do Brasil. Ele se fecha bem, usa os espaços que o Corinthians ofereceu, e aí é um lance bem polêmico, né? A gente pode falar dele até depois, só queria terminar de falar do Corinthians, o que está acontecendo. Quando ele fica com 9 jogadores, isso já aconteceu também quando perdeu, ficou com 10, ele está fechadinho, todo mundo dentro da área, e o Corinthians tem os lados do campo. O Corinthians... Qual é a opção? O Wesley no mano a mano ou cruzar a bola? Com o Wesley ou do lado direito? Com o Fagner, depois com o Pedro Henrique. O Corinthians cruzou na área 34 bolas. 34. E o que acontece? Falta o quê? As triangulações, falta as conexões para entrar na área e criar uma zona de chute. Então é um Corinthians que fica preso nos lados, fazendo isso aqui, ó. É cruzamento o tempo todo. E numa dessas vai sair o gol. Um dos 34... acabou gerando o gol do Pedro Henrique, mas foi um festival de desperdício pela estrutura que a equipe tem hoje. Então, sem novos atacantes, aí o Corinthians será esse aqui, até o final da temporada, um pouquinho mais sólido, embora tenha tomado o gol, um pouquinho mais sólido, mas no ataque vazio. Os atacantes, eles não estão ali, né? Eu tô com calça, acho que falta atacante.
mas falta também algo antes ali, porque quando você tem 2 jogadores a mais durante 40 minutos quase, ou mais, é uma questão até de física e de ciência exata. Se você tem gente a mais, você vai atrair o cara, ficar tocando, quase que, falando no popular, fazer um bobinho, fazer o cara correr, e você tem mais jogadores, se você rodar a bola, eles vão se cansar. O Corinthians não consegue fazer esse toque, o Corinthians não consegue se aproximar. O Corinthians não consegue aproximar 2, 3 jogadores para fazer 2, 3 passos para gerar uma superioridade. Ele não tem nenhum mecanismo. Até a bola chegar no ataque é um problema. Ou depende de um Coronado fazendo alguma coisa, levantando uma bola. Depende de um jogador como o Wesley para ele tentar um drible para superar o adversário. Mas nunca é algo coordenado. Para chegar o jogador A, B e C, vão triangular e vão superar. Nunca é. Então falta também muito de organização. Você colocar só na conta de Juventude que travou o jogo, picotou o jogo ali no segundo tempo, reclamar de arbitragem aqui, acolá, se foi, se não foi uma coisa ou outra. Agora, o Corinthians em 40 minutos, você não olhou para ele e falou, tá amadurecendo, tá superando, tá chegando. O Corinthians, ele se posiciona numa área ele posiciona numa região próximo da área, que ele fica meio que fazendo aquele movimento em U, né? A bola vai lá, aí volta aqui, aí ela vai lá, volta aqui, ela só entra pelo alto, é só cruzamento. Aí cruza. Triangulando, passando, não consegue. Então fica aquele arame liso. É uma falsa blitz no ataque. Você tem a sensação que o Corinthians está ali, mas ele não está exatamente incomodando, assustando, amadurecendo um gol. E aí, quando a gente pega o jogo contra o Atlético na semana passada, poxa, perdeu, mas tem algo positivo, né? Falta finalizar melhor. E nesse trabalho do Ramon, lembra que a gente estava aqui no linha, a gente falava, o trabalho demorou a começar, né? Aí vai para o meio de semana contra o Grêmio, poxa, mas quando o Grêmio teve situação também de homem a menos, o Corinthians tentou, mas índice de trabalho, falta melhorar, falta finalizar, mas o Corinthians foi digno, segurou. Você foi tentando enxergar pontos positivos. Hoje não, hoje você não podia empatar como você empatou, contra quem você empatou, no confronto direto, a competição que era, dentro de casa. A evolução ela precisa também ser acompanhada de um resultado que ele não aconteceu. Semana passada não aconteceu, meio de semana não aconteceu e hoje ele também não acontece. Se você olha, passa muito pelo Corinthians, não consegue ver a bola. 9 contra 11, o que faz o Juventude? Você imagina 4, outra linha de 4 e acabou o Juventude. Ele tem 9. São 4, mas o goleiro. Então, aqueles 2 que deixaram de existir, porque a equipe se posiciona desse jeito, são aqueles que pressionam saída de zagueiro, que pressionam saída de volantes. Sim. Então, assim, esta saída, ela é totalmente facilitada. É um Juventude que aí se posta 4 dentro da área e 4 muito próximos. O jogo começa ali o jogo começa na intermediária de ataque do Corinthians. Então, assim, nos últimos 30 metros, você já está lá, morando lá. Então, como circular a bola, né? Fazer ela transitar de modo a iludir teu adversário, criar uma profundidade para um time que está muito baixo, o adversário, encontrar um atacante. Então, o Corinthians tem muita dificuldade nisso. Não, mas geralmente se fica por conta do talento, né, Geraldo? Se vira aí. Garro, se vira aí. Jogou Coronado. É um drible, é uma finalização, é uma jogada. Nunca é algo pensado e trabalhado. É por isso que não dá para concordar com o Ramon, que eu acho que faz um bom trabalho. O time entregou desempenho nas 2 últimas partidas, não entregou resultado, mas entregou um bom desempenho contra o Galo e contra o Grêmio foi mais ofensivo que o próprio Grêmio. E aí quem tinha jogador a mais era o Renato Gaúcho e não conseguiu desatar esse nó, né? Não dá para concordar com o Ramon quando ele fala de uma forma simplista, só nos faltou o gol. Só falta o gol para quem procura de uma maneira mais coordenada o gol. Isso não aconteceu com o Corinthians hoje. O Corinthians, se teve chance de fazer o gol, foi em 2 chutes de fora da área, né? Um no primeiro tempo do Giovani, outro do Garro, que a bola bateu na trave. Fora isso, era o arame liso que o Pedro Ivo falou. Sim. E essa questão dos resultados, se você olhar o Corinthians em casa, o Corinthians só perdeu um jogo em casa para o Botafogo. Mas quantos empatou? Muitos empates. Nessa proporção de 3-1, é muito pesado. Para a classificação, para o momento, é muito pesado. Eu diria que hoje foi um empate imperdoável. Um empate que tem que ser pago ao longo da campanha com outros resultados que cubram essa falta da vitória contra um adversário direto que é o Juventude. Acho que o Ramon sentiu isso, ele sabe lá disso. Da tabela, né, os 3 pontos em casa contra o Juventude provavelmente estavam somados
por essa comissão técnica, né, Jean? E aí, assim, não sei quanto que dá para dar de desconto, talvez, pelo fato de o Juventude ter se armado para se defender depois que perdeu os seus homens, assim. Existe um olhar nesse sentido ou realmente o Corinthians teria também que ter achado essas soluções? Ah, teria, Dani, porque é um fator facilitador para o Corinthians. Claro. Obviamente, ter 2 jogadores a mais, até pelo que o Calçade falou, quer dizer, você passa a jogar ali no último terço do campo apenas, né, a partir do campo de ataque, porque o Juventude está todo ali. Você tem jogadores de qualidade para jogar contra time dessa maneira, porque o Garro tem qualidade de passe, o Coronado tem qualidade de passe, o Wesley... Coloca o Bidon. Coloca o Bidon. O Wesley e o Giovani são jogadores, e a gente falava isso depois do jogo contra o Grêmio. Olha aí como eles entraram bem e tudo mais. São caras com característica de quebrar linha, só que assim, foram todos muito mal. Aí eu não sei o quanto também o momento, né, o peso, e aí principalmente para os jovens jogadores. O Wesley foi muito mal, né? E aí, assim, a gente sabe que esse garoto tem qualidade, tá muito claro, e o começo dele no Corinthians deixou clara a qualidade dele. Tanto que é um jogador que interessa, inclusive, para clube da Europa. Hoje ele foi muito mal, assim, tomando decisões erradas o tempo todo, errando lances importantes, e aí você acaba, de repente, queimando um jogador com essa qualidade, com essa categoria, por conta das decisões. Então, eu acho que, assim, concordo com o Calçade em relação, talvez, à falta de atacantes do Corinthians, mas hoje nem poderia ser a justificativa, porque você está pegando um Juventude com 2 jogadores a menos durante o segundo tempo inteiro, praticamente, sabe? Eu acho que faltou. A gente viu o Corinthians, o Pedro Raul dando chute de fora da área, quando você tem 2 jogadores cara, e não foi só no último, já tinha acontecido antes, aí acho que nem foi o Pedro Raul, mas assim, se você tem 2 jogadores a mais, é isso, não cruza e nem chuta de fora da área. O caminho óbvio para você chegar à marcação do gol é triangular, é trocar passes. Eventualmente, ok, você tenta um drible, mas depois tenta o passe na sequência. Então o Corinthians tomou decisões erradas o tempo todo e estou de acordo com o Celso. É um resultado, assim, é muito peso de derrota, sabe? Assim, esse empate contra um adversário direto na briga pelo rebaixamento, porque é um adversário direto. Volta ao Z4, né? Pelos outros Volta resultados. ao Z4. Depois de um momento de empolgação, né? Que a gente sabe que muitas vezes esses momentos positivos trazem confiança, trazem paz para trabalhar, né? E olha, nesse aspecto é bom dizer que a torcida do Corinthians realmente, ela não enche o saco durante o jogo. Depois, aí você vai começar a pressionar, você vai começar a invadir CT, porque isso ela faz bastante também. Né? Gosta de uma Gosta de apoio. Mas durante o jogo o comportamento é de apoio, né? Hoje exatamente. A vaia veio exatamente depois do apito final. Só depois do apito final. Aí vieram os apulpos, como diriam. Porque é o seguinte, né? Assim, 20 invadem, mas tinha 43 mil hoje, mais uma vez. Né? Em termos de percentual de ocupação do estádio, é o maior percentual do Campeonato Brasileiro, ou seja, está sempre perto do limite. E a galera vai com o time nessa situação. Não é que estão vendo o Corinthians numa possível classificação sul-americana ou Copa do Brasil. Não, é um jogo que tem que remar muito. E aí falta para mim estrutura para abrir uma defesa, estrutura tática e jogador. Porque a estrutura, sim, você tem 2 linhas de 4, né? O que você faz quando tem mais jogadores em relação ao adversário? Você alarga o campo, joga bem nas extremas, para ou a defesa sai ou ela te dá espaço. Se ela sair para marcar, legal. Se vier jogador do meio de campo para marcar na lateral, é porque a entrada da área ficou descoberta. Ou o lado oposto está descoberto. Aí tem que ter um pouco mais de paz, inteligência para jogar nos espaços que são criados. E o time tem que fazer isso, criar o espaço. E fica, às vezes, na afobação. A afobação é o quê? É bola na área, bola na área, bola na área. E 34 cruzamentos. Isso é o desespero, isso é o retrato do desespero. Porque não é só, Dani, eu entendo que está faltando 5 minutos, qualquer time no mundo vai me enfiar a bola na área. Claro, mas foram 42. Mas o problema é esse, não havia motivo para desespero, exatamente. Porque eu acho que assim, quando começa o segundo tempo, começa com o gol de empate. Aí você já fala, bom, empatou o jogo, um jogador a mais, agora a bola no chão. Agora não, agora é questão de tempo, o Corinthians vai fazer o segundo. Aí você tem um outro jogador expulso. Aí você passa a ter o jogo empatado, 2 jogadores a mais. Então, aos 11 minutos,
Qualquer um de nós aqui que pedissem para apostar quem vai ganhar esse jogo, todo mundo ia cravar que o Corinthians seria o vencedor. Então, assim, naquele momento, nem se justificava o desespero. É o que o Calçade falou. O desespero, ele se justifica faltando 5 minutos. Se tá a 40 do segundo tempo, aí beleza. E aí a gente viu também esse desespero. Só que parece que o desespero começou aos 15. Será, Jean, que em vez de desespero, não é falta de repertório? Não é um time que se desespera porque está ciente. É uma ansiedade que por saber da tem dificuldade repertório. ali. Falta repertório. O Ramon tudo bem, tá chegando agora, mas faltam caminhos, falta cognição ali. Porque eu acho... Eu acho que isso tá Lembra com a calma, Pedro, não tá? Porque, assim, existe qualidade nesse Corinthians. Ok, não é o melhor elenco do país. Individual. Mas existe qualidade individual. O Bidon é bom jogador. O Wesley está numa fase muito ruim, mas é bom jogador. O Coronado é um bom jogador. O Garro é um bom jogador. Quando você tem muitos bons jogadores, que você coloca eles em campo e aquilo ali não sai algo bom, é um problema maior. E aí, quantas vezes a gente sentou aqui para falar esse time tal, e a gente pode falar de Palmeiras em algum momento, ou Galo de algum momento, ou Flamengo, esse time tal parece que ele tem uma tranquilidade porque ele sabe que vai achar o caminho do gol em algum momento. Esse time tal parece que ele está tranquilo porque em algum momento... O Corinthians, acho que é um pouco disso que o Celso toca. É o contrário. A gente precisa talvez entender um pouco o que está se passando no macro para olhar e entender esse desespero. Esse Corinthians é ansioso porque ele já sabe da dificuldade que vai ser. O que aconteceu em outros jogos? A dificuldade que vai ser é quase um trabalho hercúleo. Bom, mas tem 2 jogadores a menos. Mas a gente com bola para fazer... Então a coisa não está acontecendo. Olha tanto jogador bom que a gente falou. Em tese, se você colocar isso, se posiciona no campo de ataque, o Calçado já explicou ali, né? Se tem os 2 caras lá da frente não tem, seu jogo começa do meio de campo. Você se posiciona ali. Parece que já vem uma ansiedade de que isso aqui é difícil, a gente está lá embaixo na tabela, a torcida não vai aceitar bem, por isso que quando acaba o jogo preste atenção, se cair, sua vida não sei o que, começa aquele grito. E é um grupo que me parece que falta um pouco de confiança, porque foi muita coisa sendo mexida para você entender que está começando um trabalho do Ramon, que em algum momento ele foi melhor, conseguiu, ele ajeitou um pouco ali atrás, depois ele oscila, ele agora não consegue ajeitar lá na frente. Isso vai acontecer para quem começa, o Brasil está sempre começando o ciclo de trabalho, né? Sim, em agosto, em abril, mês, né? em novembro, você está sempre começando o trabalho no futebol brasileiro. Então, acho que é isso. Você olha e fala, esse time, ele já se afoba por saber que aquilo ali está complicado para ele. Não é uma tranquilidade, olha, bota a bola no chão, porque a gente sabe que por aqui a gente chega assim, pelo corredor central a gente chega assado, por aqui, o esquerdo, a gente chega assim, e se precisar, a gente tem uma referência. Não, ali eu não sei como fazer. Então já começa uma afobação de... Fala para entrar nos lances na sequência. Esse enrosco que o Corinthians se meteu hoje, ele tinha se metido contra o Criciúma, com a diferença que ele conseguiu virar. Sim. Tomou um gol de cara também contra o Grêmio, não conseguiu virar. Então, não é algo novo. É uma situação em que esse time já se viu e às vezes parece que esse time não se enxerga como time nessa condição. Não tem a confiança suficiente para os caminhos neurais para chegar ali. E realmente não dá para cobrar isso ainda do Ramon Dias, ainda. Como eu disse, eu acho que na coletiva ele foi muito simplista. Essa história de que o que falta para nós é o gol... Ele falou em alguns momentos da coletiva também, naquele trecho, né, tá mais simplificado, mas ele falou que o time criou, mas que os jogadores precisam definir melhor, não com essas palavras, mas algo nesse sentido. Eu não acho que criou. Também não. Eu acho que deu 2 chutes fora da área na trave. Ele se baseia no número de finalizações. Foram 34 finalizações. Mas uma chance de fato. Ver, exato. Uma chance, porque é o falso volume, né, Jean? O que o torcedor mais falou no jogo foi... o tempo todo. O Ramon estreou no dia 16 de julho, tem 20 dias de trabalho, 6 partidas. Muito pouco. Então significa o seguinte: quem jogou 6 jogos em 20 dias, falar em trabalho do Ramon Dias também a gente precisa ter muito cuidado.